Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, então bora para esse vídeo de hoje. E o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo listando os 7 erros que cometemos durante a reforma aqui da nossa casa. Eu tô gravando esse vídeo, né, para servir aí como uma alerta para quem tá reformando, porque quando a gente tava reformando, eu nunca vi um vídeo desses, né, de erros e acertos. Então eu acho que vai ajudar bastante para quem tá nesse processo aí de reforma ou construção, e lembrando, né, que na nossa opinião é um erro, mas às vezes na sua pode não ser, e tá tudo bem, tem divergência mesmo, mas tem pessoas que pensam igual e pode aí repensar em algumas coisas, tendo essas dicas aqui. Então bora começar esse vídeo, porque tem erro polêmico aqui no meio, e começando listando aí o primeiro erro que eu considero um erro, né, foi não ter colocado o ralo fora do box. Quando estávamos no processo da reforma, o pedreiro orientou que não teria espaço, não seria possível colocar o ralo. E conforme ele foi falando, né, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o nosso banheiro era pequeno, não era um tamanho dos banheiros mais convencional, maior, e aí acabou que eu acatei o que ele falou e não insisti para colocar o ralo. E aí, hoje, olhando, vou deixar até um takezinho aqui passando, eu vejo que era possível sim ter colocado um ralo, que tinha espaço sim para colocar o ralo ali fora do banheiro, e hoje iria me ajudar bastante quando eu vou fazer a manutenção e limpeza do banheiro, porque eu teria como jogar água, puxar tudo ali, e não ter insistido, né, não ter debatido aí para conseguir colocar esse ralo. Hoje em dia eu vejo que faz muita falta, então eu vejo como necessário ter um ralo fora do banheiro. Tem pessoas que não se importam, mas pra mim faz falta. Então fica aí esse primeiro erro como um alerta. Passando para o nosso segundo erro, eu julgo que foi errado não ter passado o gesso liso ou ter passado massa corrida na casa. Quando a gente começou a reforma, a gente tinha um orçamento, e no meio do caminho esse orçamento estourou, e aí a gente começou a pensar o que poderia deixar para depois, e acabou que, por uma escolha errada, a gente achou melhor deixar essa parte de passar a gesso na casa depois, que eu percebi que não foi assim algo muito inteligente, né? Porque no meio do caminho a gente também acabou fazendo outras coisas, foi dando um jeitinho pra tudo, então poderia ter dado um jeitinho e já ter feito essa parte aí do gesso, porque iria tirar esse retrabalho aí de depois precisar fazer isso, né? Porque é algo que é necessário. Eu vou deixar um take agora passando aqui das nossas paredes, tem muita imperfeição, tem ondulações, então era necessário sim passar um gesso. Tem umas partes que parece que tem grafiato na parede, e então teria ficado mais bonito ter deixado as paredes tudo lisinha, e não teria o trabalho depois de mexer com poeira, sujeira, bagunça dentro de casa. E por falta de conhecimento, eu acabei pintando a casa com uma tinta acetinada, que dá mais visibilidade ainda para as imperfeições da parede. Se eu tivesse colocado uma tinta fosca, eu acho que não mostraria tanto quanto mostra, né, com essa tinta acetinada. Então aí fica uma segunda dica: se sua parede for imperfeita, não passe tinta acetinada, que mostra tudo. É que no nosso caso a gente colocou aqui os spots, né, na sala, e ele dá visibilidade na parede e acaba mostrando, mas até no nosso quarto que não tem spots, a gente consegue perceber bem aí a parte das imperfeições da parede. E aí, passando agora para o nosso terceiro erro. O nosso terceiro erro eu considero não ter colocado a nossa porta da cozinha e a porta do banheiro de correr. Eu vou deixar um takezinho agora passando. Mas a porta do banheiro até que nem tanto, porque a gente colocou camarão e acaba que ela não ocupa espaço. Porém, a largura da entrada do nosso banheiro não pode ser muito largo por conta da parte da privada, o box e tudo mais. Então, se a gente tivesse colocado uma porta de correr, iria ocupar essa parede branca aqui vazia, e acaba que não iria atrapalhar na parte da entrada do banheiro, né? Não teria esse pedacinho da porta, mas assim, não que ela atrapalhe, porque ela não atrapalha, a gente já se adaptou, mas a porta de correr seria uma opção melhor, pela questão de que ficaria com o vão livre para entrar dentro do banheiro. E na cozinha, eu acho que foi errado mesmo ter colocado essa porta de abrir, porque a nossa cozinha ela é estreita, é mais pequenininha, então toda vez que a gente precisa pegar alguma coisa atrás do armário, tem que ficar puxando a porta, se a porta tá aberta precisa encostar,
E eu acho que se fosse uma porta de correr, teria otimizado bem mais essa parte do espaço e não ficaria a porta ali no meio, né? Então eu considero aí um erro nosso não ter colocado as portas de correr, pelo menos na cozinha, eu acho que seria fundamental, na minha opinião. O quarto erro também está no banheiro. Quando a gente fez as alterações do banheiro, eu queria muito colocar uma janela em outro lugar, porque o lugar que era a janela eu achava que era meio sem nexo. E aí eu quis jogar pro corredor, porque tem uma passagem de ar, né? Corre um ventinho bem gostoso. Só que o meu erro foi o tamanho da janela. Para conseguir ter uma ventilação melhor, eu deveria ter colocado uma janela maior. E na realidade, eu queria ter colocado uma janela dentro do box, mas estudando as possibilidades, não, assim, seria muito complicado para colocar, porque lá passa cano, passa coluna, então teria que quebrar muito certo. E aí o pedreiro falou que não teria como. E aí acabou que eu coloquei uma janela só na parte de fora do box, mas eu acabei errando no tamanho da janela. Então, eu considero aí um erro, porque dependendo do dia atrapalha bastante na parte da ventilação do banheiro. E se fosse uma janela maior, o nosso banheiro seria mais ventilado, porque corrente de ar tem, só que o formato da janela acaba que não deixa passar tanto a corrente de ar. E o nosso quinto erro, na minha opinião, foi ter colocado a parte da moldura de gesso depois de pintar as paredes. Vou deixar um videozinho aqui passando. A nossa parede tinha acabado de ser pintada, tava novinha a nossa pintura, e aí eu acabei instalando, né, essas molduras de gesso. E eu não sei se foi o pessoal que instalou ou se é assim mesmo, mas acabou que sujou toda a nossa parede, ficou com várias manchas. E eu não achei isso legal, porque a nossa pintura tava recente, então se tem um conselho que eu posso deixar aqui, se for fazer rebaixamento ou se for colocar moldura de gesso, faça antes de pintar, porque a gente fez depois e acabou estragando aí uma boa parte da nossa pintura, tendo que fazer uma manutenção de algo que tinha acabado de ser pintado. O nosso sexto erro, eu acho que foi um erro pelo tamanho da minha lavanderia, né? Ele está na minha lavanderia, eu vou deixar um videozinho aqui passando. O nosso tanque, né? Eu achei que eu acabei colocando um tanque muito grande e não teria necessidade de ter um tanque desse tamanho. Se eu tivesse pegado uma cuba mais profunda, já teria dado conta, porque para lavar tênis seria o suficiente, ou senão eu compraria uma bacia retrátil e serviria para lavar pano de chão, lavar coisas das cachorras, que é o que eu uso. E na realidade eu uso pouco, mas eu optei em ter o tanque porque eu tenho a cachorra, na época tinha só a Luna, né? E tem a questão também de lavar tênis, lavar chinelo, então eu acho que seria bom ter, mas eu acho que eu errei no tamanho. Eu acabei colocando um tanque mesmo e eu acho que ficou bem exagerado. E só uma cuba ali já teria atendido às necessidades daqui de casa e não seria necessário ter colocado um tanque desse tamanho. Então eu considero um erro. Então eu acho que é importante fazer uma avaliação no momento que for definir se você quer cuba, se você quer tanque, o que você quer colocar. Dependendo aí, avaliar bem o formato que você utiliza. Que a gente colocou aí um tanque, hoje não é algo que me incomoda, mas se fosse pra mim fazer de novo, eu não colocaria um tanque, eu colocaria uma cuba. E agora o nosso sétimo erro, o polêmico. Por que polêmico? Pra mim é um erro, né? Pro meu marido não é, que é o nosso porcelanato. Eu acho que no formato de vida que eu tenho, pra mim foi um erro. Meu marido não acha, ele acha lindo e maravilhoso, mas é isso, né? Opiniões divergentes faz parte. Por que eu acho um erro? Eu acho que é um piso lindo, maravilhoso, mas é um piso que requer muita manutenção. Ele aparenta sujeira muito fácil, ele não é difícil de limpar, mas ele te faz virar um escravo da limpeza dele. Então, assim, é algo que te dá mais trabalho. Antes da gente ter o aspirador robô, minha vontade era picotar todo esse piso. E após o aspirador robô, eu comecei a ficar um pouco melhor com ele, porque agora o robozinho vai limpando, ajuda bastante. Então não é mais tão exaustivo como era antes. Claro que a minha opinião é no meu formato de vida, eu trabalho fora, cuido de casa, tenho uma filha, tenho 2 cachorras. Então no meu formato, né, na minha estrutura de vida, eu acho que foi um erro, mas
para muitas pessoas ama, acha lindo, e é lindo mesmo, não tô falando que não é bonito, mas eu acho que pra mim não é funcional, essa que é a palavra, ele não é um piso funcional, ele passou a ser um pouco melhor após o aspirador robô, porque antes a minha vontade era picotar esse piso todinho. Mas é isso, né? A gente não acerta em tudo e às vezes o que é erro pra mim não é erro para outras pessoas. Então é isso, eu quis trazer aqui um pouquinho da nossa experiência com a nossa reforma. Eu acho que 7 erros até que não foi assim muita coisa, né? A gente acertou bastante também. E até o próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês também os nossos acertos pra ficar como dica. E então o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like pra dar aquela força. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!